Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início à segunda live da série sobre alienação parental. Hoje, a live comigo, professora Patrícia Rocha, e com a professora Karina Franco, ambas orientadoras da Liga Acadêmica de Direito das Famílias do Centro Universitário de Maceió. Eu vou convidar a professora Karina para participar da conversa, para a gente já dar início aos nossos debates. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, professora Karina. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa Bom, noite. boa Boa noite, noite, Bianca. Bianca. Bom, eu Vou acho aguardar aqui o pessoal. é importante a gente esclarecer, né, para quem vai assistir essa live agora ou quem vai assistir a gravação, que a ideia da Liga foi dar a maior amplitude possível com relação ao debate da alienação. Então, por isso que na semana passada nós começamos as discussões trazendo uma convidada, a doutora Catarina Brasil, que falou que ela é contra a lei de alienação, defende a revogação da lei de alienação parental. Hoje nós vamos debater quais são os pontos a favor da lei de alienação parental em defesa da sua manutenção, ainda que com algumas críticas, sim, porque apesar de defender a lei, particularmente eu, e acredito que a professora Karina tem algumas ressalvas que eu acho que precisam ser melhor abordadas, melhor aplicadas, na verdade. E aí também vamos trazer uma perspectiva muito importante, que é a perspectiva da área da psicologia jurídica, né, voltada à detectação desse abuso de direito, que é a alienação parental, e que é essencial ao trabalho do julgador, que não detém o conhecimento técnico, científico necessário a poder efetivamente identificar ou não a ocorrência da alienação parental. Então, a gente fez a LADFAM, ela se propôs a fazer essa série de lives justamente para poder debater o tema da forma mais ampla possível, não é isso, Karina? Exatamente. É isso mesmo. Então, hoje é porque quando envolve o tema da alienação parental, atualmente a gente se depara com duas correntes, né? Quem sustenta, na verdade, a revogação da lei, né, que foi objeto da ADI 6273 perante o STF. Então, existe aí um movimento de coletivos que postulam a revogação dessa lei. E a primeira live que iniciamos esse ciclo de debates, foi justamente para a gente ouvir o posicionamento e os argumentos sustentados, né, pelas pessoas que defendem a revogação da lei da alienação parental. Hoje a gente abriu espaço para falarmos em defesa da lei, né? Porque sustentamos a constitucionalidade da lei da alienação parental. A terceira live vai tratar justamente, como a Paty falou, sobre a atuação do profissional, né, da psicologia, porque nessas questões que envolvem a disputa sobre guarda e, consequentemente, a alienação parental, porque são dois temas que, infelizmente, estão bem atrelados, né, na prática. Então, existe a previsão e a atuação da equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, etc. Então, a gente vai trazer, na verdade, no dia 27, essa visão, né, do profissional da psicologia em relação aos casos concretos que versam sobre alienação parental. E aí, a gente está programando ainda, para finalizar esse ciclo de debates, uma última live, porque na semana passada saiu a alteração recentíssima com a Lei 14.340 de 2022 na LAP, na Lei da Alienação Parental. Então, é algo que é rechaçada, essas alterações são rechaçadas pela corrente que defende a revogação da LAP, e, por outro lado, são alterações, a meu ver, que são positivas, mas algumas precisam ser implementadas. Mas aí a gente vai deixar para abordar essas alterações em uma última live,
que vai fechar o ciclo da Liga de Direito das Famílias do Centro Universitário do SESMAR. Bom, como somos professoras, então nós somos didáticas, né? Nós somos didáticas e aí a gente escreveu um roteirinho para vocês que estão aí em casa nos acompanhando, disponibilizar um tempinho agora às 7 horas da noite, nessa segunda-feira, para ouvir os nossos argumentos, né? E o que sustentamos sobre a lei, já que na verdade, é um tema foco do mês de abril, porque no dia 25 de abril foi o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. Só que as lives elas estão acontecendo nesse mês e provavelmente vão finalizar no início de junho. Nós organizamos um roteiro, tá? Que a gente vai seguir para que as exposições elas ocorram de uma forma didática para vocês. Então, assim, e aí, Paty? O primeiro ponto que a gente pensou, por mais que a gente já tinha tido uma primeira live contra a alienação parental, era precisamente dar uma definição, ainda que sucinta, do que é a alienação parental, né? E qual é a lei que regulamenta esse instituto no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se você quiser falar sucintamente o que é e quais os casos, até porque a própria lei, a própria legislação, ela exemplifica alguns casos do que considera alienação parental, fique à vontade, Karen. Tá certo, então. Bom, na verdade, para a gente chegar na lei, a gente precisa tratar que esses casos sempre ocorreram, tá? Sempre ocorreram casos de alienação parental, mas que não tinham a proteção do nosso ordenamento jurídico. Então, no Brasil, efetivamente, a divulgação da alienação parental e da síndrome da alienação parental ocorreu a partir de 2003, com decisões de primeiro grau reconhecendo esse fenômeno. E aí eu trago uma frase, Paty, do professor Paulo Lobo, que ele disse assim, em relação à lei da alienação parental. É uma importante e recente conquista do direito das famílias, porque nomeou e demarcou um conceito para a criação de um novo instituto jurídico para um velho problema que já existia. Então, vejam, de 2003 até efetivamente a publicação da lei, houve decisões reconhecendo, né, a alienação parental e a síndrome da alienação parental. Houve um movimento, olha, da APAV, à época, Associação de Pais e Mães Separados. Tivemos também tivemos o fomento pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, e que nesse movimento, reconhecendo a alienação parental, né, é que surgiu a publicação da lei em 2010. Então, nós temos a Lei 12.318 de 2010, regulamentando a alienação parental. E é uma lei que dirime, né, identifica atos de forma exemplificativa que configuram a alienação parental. É uma lei que traz a previsão de sanções no âmbito civil, porque a alienação parental não é crime, se alguém pensar dessa forma. Mas é uma lei que eu estava até analisando um artigo científico hoje, e no artigo científico foi dito que é uma lei que existe no Brasil e que não existe em outros países, sabe? Então, é uma lei que não é uma nova lei, mas é uma lei específica do nosso ordenamento jurídico que trata dessa questão. Então, exemplificativamente, acho que é lá no artigo 2º, a própria lei exemplifica atos. Mas a gente tem que entender, a grosso modo, que um ato praticado, né, pode se dar geralmente por qualquer dos pais, mas que também pode envolver qualquer parente, tá? E são atos que, na verdade, configuram ou configuram uma interferência psicológica na criança e no adolescente, para que, a grosso modo, essa criança ou adolescente ele passe a odiar, geralmente, ou em regra, o outro genitor, o outro pai, tá? Então, quando a gente fala de...
Infelizmente, a maioria dos casos, ela envolve os pais. Mas isso não significa que esses atos não possam ser praticados por outros parentes, tá? Então, é uma forma de desqualificar, né, o outro genitor, de incutir na mente da criança um processo negativo, a ponto de, às vezes, essa criança ter como verdade esse processo que ocorre todos os dias, né, várias vezes por dia. Então, exemplificando para vocês, nós podemos citar como atos de alienação parental, ó, campanhas de desqualificação do desempenho como pai ou como mãe, o que infelizmente ocorre. Olha, dificuldades, criação de dificuldades ó, para o outro pai exercer a autoridade parental. Dificuldades para que o outro pai tenha contato com o filho, né? Obstáculos para a regulamentação do direito de convivência, apresentação de falsas denúncias contra o outro genitor, contra os familiares, mudanças arbitrárias de residência sem informar o outro genitor. Então, assim, omissões deliberadas sobre informações pertinentes à vida da criança e do adolescente, né? Informações sobre saúde, colégio, quaisquer questões. Então, assim, esses são atos exemplificativos, mas, na prática, a gente pode ter também, né, genitores que obstaculizam, né, essa convivência, esse direito de convivência, que, na verdade, é um direito fundamental que está tutelado na LAP, na Lei da Alienação Parental. Então, o que temos no nosso panorama, né, é que esses atos, eles sempre existiram, infelizmente, mas a partir de uma movimentação, a partir de 2003, é que o nosso ordenamento jurídico publicou a Lei 12.318. E agora, em 2022, nós temos a Lei 14.340, que trouxe alterações na LAP, tá? Bom, é assim que a gente tem, pelo menos por base, o panorama na nossa legislação em relação à alienação parental. E eu acho até também a gente deixar bem claro que muitas vezes eu vejo alguns textos confundindo a alienação com a síndrome da alienação parental. Então, como o próprio artigo 2º no caput, ele expressamente menciona, a alienação é o ato, a conduta de tentar interferir na formação psicológica da criança ou do adolescente. A síndrome nem sempre acontece. A síndrome, a gente poderia dizer que é um possível efeito da alienação. Então, a síndrome é exatamente a ocorrência desses transtornos psicológicos causados pelos atos de alienação. Então, a alienação é a causa, a síndrome é um possível efeito, que pode ter sintomas de leves a graves, conforme realmente ocorra o sucesso dessa campanha de desqualificação e dessa tentativa de interferência na relação afetiva da criança e do adolescente com aquela pessoa alienada. Que, como a professora Karina deixou muito claro, apesar de ser muito comum que ocorra entre os pais, isso também pode envolver outros parentes, como avós, como tios, e inclusive pessoas que sequer têm um vínculo de parentesco, porque a lei deixa claro que pode ser a pessoa alienadora qualquer pessoa que tenha, pegar exatamente o texto da lei, que tenha uma criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, nessa perspectiva, até uma babá, por exemplo, pode ser alienadora, sim. Então, a gente tem que desmistificar essa questão com relação a quem pode ser alienador e quem é alienado, que não só a criança, mas aquele que tem o seu vínculo afetivo esfacelado ou a tentativa de esfacelamento desse vínculo familiar com aquela pessoa em situação de vulnerabilidade, que é a criança e a adolescente. Pois é. Foi bem colocado, né? Porque as pessoas confundem atos, condutas de alienação que configuram alienação parental e que podem acarretar, né, em uma síndrome da alienação parental. E aí eu acho interessante trazer aqui, embora não esteja no nosso roteiro,
para que as pessoas saibam os malefícios, né, que atos de alienação e possíveis síndromes de alienação que afetem a criança ou o adolescente possam acarretar no futuro. Porque, na verdade, a síndrome ela se consubstancia num conjunto de sintomas que vai depender, como a Paty falou, né, do grau leve até o grau mais grave. E aí eu quero trazer só exemplificativamente para vocês que, em decorrência desses atos e da síndrome, né, então, desenvolvem-se sintomas. Eu posso citar aqui, ó, alterações na área afetiva, como ansiedade, medos, fobias, choro compulsivo, depressão infantil, insegurança, tristeza, irritabilidade. Olha, alterações na área interpessoal, tá? Dificuldade em confiar no outro, dificuldade em fazer amizade, dificuldade em estabelecer relações. Ou ainda, apresentar quadro de isolamento, dificuldades escolares, o que pode ser muito observado na escola e pelos pais, né? A mudança de comportamento, a mudança nas dificuldades escolares, baixa tolerância, frustração, desorganização mental e etc., e com possível inclinação ao álcool e às drogas, e em casos mais extremos, ideias ou comportamentos suicidas. Então, é um tema relevante. É um tema relevante para se parar e refletir, porque muitos pais ou parentes agem e praticam atos de alienação sem a consciência de que realmente estão praticando um ato e que esses atos e essa síndrome, elas vão acarretar malefícios naquela criança e naquele adolescente para o resto da vida, infelizmente. A gente precisa entender que quando os pais, eles são responsáveis pela criação e educação dos seus filhos, os filhos, eles não são objeto do interesse dos seus pais. Os filhos são sujeitos de direito. Então, quando eles exercem essa responsabilidade parental, esse dever de cuidado na criação, a direção da vida das crianças e adolescentes, eles estão exercendo um dever jurídico. Dever jurídico tem que estar adstrito aos limites da própria lei. A partir do momento que esse pai, ele instrumentaliza a criança como um instrumento, como uma forma de vingança ao outro, aí ele está abusando do seu direito e aí ele está praticando um ato de alienação parental. Então eu vou deixar aqui só uma saudação breve para um grande amigo, professor Danilo Mergulhão, que entrou aqui na nossa live. Aí também os alunos Jardel e Letícia, que também tinham falado aqui um pouquinho antes, e registrar a presença deles aqui conosco, nesse debate. E aí, Kari, se a gente já falou assim, de maneira muito sintética o que é alienação, qual é a legislação que regula, atos exemplificativos, eu acho interessante para a gente justamente contrapor o argumento daqueles que defendem a revogação da lei de alienação parental, falar qual é a finalidade da LAP, né? Então, por que a lei de alienação parental ela foi criada? O que ela visa combater? E aí, a partir disso, a gente já faz um contraponto com aqueles outros argumentos desfavoráveis, contrários à sua manutenção. Veja só, a gente tem que entender, né, sob uma perspectiva da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, pessoas reputadas vulneráveis, a partir da Constituição Federal, né? Então, a gente tem aí a previsão na Constituição Federal da prioridade absoluta da criança e a sua proteção integral. E nas relações parentais, existem dois princípios significativos que devem permear qualquer decisão que envolva criança e adolescente. Estamos falando do princípio do melhor interesse da criança e o princípio da paternidade responsável. Mas quando a gente fala sobre alienação parental, a gente tem que ter muito em mente, né, que a lei ela foi criada para assegurar um direito de convivência, que é um direito fundamental da criança e do adolescente, mas também é um direito fundamental dos pais, né, de conviverem com os seus filhos. Então,
levando em consideração os pilares, né, que estão previstos na Constituição Federal, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que entender qual é o escopo, né, da lei da alienação parental. Porque a Constituição ela veda qualquer ato que configure abuso de direito, negligência, omissão em relação às crianças e aos adolescentes. E quando se depara, né, quando há uma situação que configure uma dessas situações, na verdade, cabe ao Estado, né, impõe-se ao Estado, na verdade, lançar mãos de alguns mecanismos para coibir esses atos. E aí, nesse sentido, quando a gente trata de alienação, que é um abuso moral, é uma interferência psicológica na criança e no adolescente, o Estado, ele prevê, por meio da legislação, mecanismos, né, que possam ser revertidos para assegurar o direito à convivência dessa criança e desse adolescente, com os pais alienados, com os parentes alienados, de uma forma geral, tá? Então, assim, o que se considera a fundo quando eu me deparo com a lei da alienação parental, é a tutela desse direito, o direito à convivência, né? Além de outros direitos assegurados às crianças e adolescentes, pessoas vulneráveis, nosso ordenamento jurídico, sem perquirir outras questões, né, de gênero que envolvem os argumentos da corrente contrária que sustentam a revogação da lei. Então, se a gente for analisar a lei pelo viés da Constituição Federal, nós, e aí eu falo pela parte, porque nós temos o mesmo entendimento, a LAP, ela assegura, na verdade, os direitos fundamentais a que as crianças e os adolescentes têm previsto na Constituição Federal. Só depois eu trago para vocês, quando a gente entrar na discussão da ADI, tá? O posicionamento do IBDFAM, que eu gostaria de trazer aqui presente, o posicionamento do IBDFAM como instituto, e que nós fazemos parte, né, que defendem a lei da alienação parental. Mas aí a gente vai caminhando para esse sentido. Agora você se posiciona, Paty. Eu acho importante a gente pontuar que em nenhum momento a lei ela fala em questões ligadas a gênero, muito menos fomentando qualquer espécie de violência de gênero. O que acontece muitas vezes é que diante de uma realidade, inclusive uma realidade institucional, a maioria das guardas de filhos são atribuídos às mulheres. Então, segundo dados lá do Fórum Permanente de Direito das Famílias e Sucessão da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, que ocorreu em 2020, 80% dos homens usam o argumento da alienação parental nas ações de guarda e regulamentação do direito de convivência. Mas por que 80% dos homens usam esse argumento? Porque a guarda é um instituto cultural e juridicamente atribuído à mulher. Se a gente analisa, e quem tem a experiência profissional do dia a dia da advocacia, e principalmente na defesa, eventualmente, de uma ação do interesse masculino, você vai perceber que é muito, mas muito difícil tirar a guarda de uma criança, de um adolescente e de uma mãe. Ainda que hajam elementos para demonstrar que aquela genitora, ela não tem condições, e aí eu não falo não no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional e psicológico, de oferecer um ambiente sadio e equilibrado para o pleno desenvolvimento do seu filho. Então, esse número alto, muitas vezes, está relacionado à própria manutenção de estereótipos de gênero nas decisões judiciais. Naquela ideia do mito do amor materno, que só a mãe, ou pelo menos melhor a mãe, quem melhor sabe cuidar dos filhos é a mãe. Como se a maternidade fosse uma coisa inerente, natural. E não é. E não é. E aí, nesse sentido, a gente precisa
e aí é uma crítica que eu já adianto aqui, a gente precisa quebrar um pouco esses estereótipos, e o que a gente percebe, ainda de forma, né, não tão majoritária, mas a gente vê uma crescente de homens buscando realmente assumir o seu papel na responsabilidade parental, entrando com ações, pleiteando guarda compartilhada ou guarda unilateral, buscando um maior tempo de convivência com os seus filhos, e é preciso a gente quebrar um pouco esses estereótipos de gênero. E efetivamente assegurar o que a lei determina, a prioridade de uma guarda compartilhada, e não compartilhada apenas no papel, que na verdade esconde uma guarda unilateral materna. Um primeiro ponto seria isso. Então, talvez, se a gente partisse dessa quebra desse estereótipo, de somente somente considerar a mulher como única capacitada ou a melhor capacitada para cuidar dos filhos, e também, ao mesmo tempo que a gente cobra o nome dos pais no registro, cobrasse efetivamente que ele deixasse de ser um mero colaborador e passasse a realmente assumir a sua função de pai, dividindo de maneira equitativa as funções parentais, a gente pudesse começar a inverter e talvez, inclusive, diminuir esse índice de homens que utilizam esse argumento da alienação parental nas ações de guarda e direito de convivência. Agora, a gente também não pode fechar os olhos a uma realidade, que a ameaça de alienação parental é muitas vezes utilizada como moeda de chantagem. Não só pelo homem, como também pela mulher. Então não é uma coisa, só que muitas vezes, dentro da nossa realidade social, a mulher se encontra numa situação de maior vulnerabilidade. Inclusive, objeto de uma violência psicológica e emocional, que pode acontecer por meio da proteção da lei de alienação parental, por um medo de se ver privada do direito de convivência com seus filhos. Realmente, eu concordo com tudo que você falou. A gente tem que levar em consideração, né? E aí não tem tempo para a gente discorrer sobre a evolução da guarda até a gente chegar na guarda compartilhada, porque a guarda culturalmente era atribuída à mulher. E isso desde o patriarcalismo, né? Então, vem quebrando paradigmas a estipulação da guarda compartilhada, desde 2014, nosso ordenamento jurídico, né? Esse movimento, na verdade, e aí eu trago para vocês alguns segmentos que se juntaram para ajuizar a ADI, tá? A Ação Direta de Inconstitucionalidade 6273, como proteção à infância, voz materna, mães na luta, vozes de anjo, Cladem Brasil e etc. O que a Paty falou está correto, eu concordo. Por quê? Eu analisei um artigo científico sustentando a revogação, né, da lei da alienação parental, e o que é que essa corrente sustenta, que já foi tratado anteriormente, mas que a gente traz à tona isso para a gente mostrar o nosso posicionamento, né? Na ADI, na verdade, e essa discussão que permeia essa suposta, né, inconstitucionalidade ou a revogação da lei, é porque elas investigam a alienação parental sobre o viés de gênero, como a Paty falou, no sentido de que a atribuição da pecha de alienador às mães tende a ser 2 ou 3 vezes mais acusadas que o pai em processos de guarda e convivência, né? Então, sustento que os pressupostos da alienação parental reforçam o estereótipo de gênero que desfavorecem as mulheres nos casos de disputa de guarda e convivência. Então, por quê? Porque culturalmente a guarda é atribuída à mãe, né? Só que a gente tem que analisar cada caso e não levar em consideração, né, somente essas questões para se postular a revogação de uma lei que é benéfica no seu intuito, no seu escopo, né, em detrimento dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, sustentando que em toda situação que se alega alienação parental, seja por esse viés de gênero.
Exatamente. Sabe? Pode existir, existem estudos, eu vi nesse artigo estudos internacionais tratando sobre as mulheres, que na maioria das vezes elas que são reputadas alienadoras, mas, como a Patrícia falou, tem que se ter muita cautela, porque a gente pode ter, né, alegações de alienação parental que efetivamente venham ocorrendo que Então, venham assim, correndo. é muito mais. É razoável que os números de mulheres é, é, acusadas de alienação sejam maiores do que o de homens, porque efetivamente a quantidade de mulheres que detêm guarda unilateral ou guarda compartilhada, que na verdade só tem compartilhamento no papel, são mulheres. Então, para mim, essa ideia para mim é natural de que se você detém o maior poder, digamos assim, sobre a criança, você pode mais facilmente ter mais razão de ser acusada de ser alienadora. Porque quem tem um direito de convivência mínimo, uma vez a cada 15 dias no final de semana, vai ter menos oportunidades, inclusive, de promover a alienação com aquela criança, com aquele adolescente. Então, para mim, o que a gente precisa, assim, botar como um elemento fundamental para esse debate a finalidade da lei é coibir o abuso de direito dos pais ou de outras pessoas em relação à criança e adolescente. Proteger os direitos fundamentais dessa criança e do adolescente ao convívio familiar e à afetividade, com base na parentalidade responsável. Essa é a finalidade da lei. A pergunta que a gente precisa fazer, na minha concepção, a lei está atingindo as suas finalidades? Esse é um ponto. Aí eu digo, nem sempre a lei atinge as suas finalidades. Só que isso, pelo menos eu acredito que a nossa opinião é comum, o fato da lei não estar 100% atingindo as suas finalidades não é razão por si só para revogar esta lei. O que a gente precisa analisar é onde a lei está falhando e o que é que ela pode ser melhorada. Porque o Instituto, independente de ter esse nome ou não, ele existia antes e ele vai continuar existindo. A utilização da criança como instrumento de vingança, como instrumento de chantagem, não nasceu com a designação da expressão alienação parental, como a professora Karina, inclusive, destacou uma citação do professor Paulo Lobo. E ela também não vai deixar de existir nas ações de família, nos fóruns de todo esse país, por causa da revogação da lei. Então, mudar a nomenclatura ou extinguir a nomenclatura não vai fazer extinguir o problema jurídico, o problema social que se torna um problema jurídico. A questão a lei é passível de críticas? Sim, de muitas críticas. Onde ela pode ser melhorada para efetivamente a gente conseguir com maior concretude, atingir a finalidade a que ela se propôs. Então, quando a gente traz essa questão dos estereótipos de gênero, então uma primeira coisa é a gente tentar mudar os estereótipos de gênero, inclusive no próprio Poder Judiciário. E aí, nesse outro ponto importantíssimo na minha concepção é a gente tentar evitar o que está acontecendo hoje em dia, que é a banalização da tese da alienação parental. No sentido de que qualquer divergência entre os pais é alienação parental. E não funciona dessa maneira. Não é qualquer divergência entre os pais, qualquer discussão a eles a respeito de alguma decisão sobre os filhos que considera alienação parental. Então, é preciso, de um lado, a gente trabalhar institucionalmente com o Poder Judiciário e todos os atores, Ministério Público, Defensoria Pública, essa mudança dos estereótipos de gênero e com a advocacia a gente trabalhar também a conscientização que impeça essa banalização da tese da alienação. O advogado, antes de tudo, por mais que ele tenha sido contratado e pago para defender os interesses do seu cliente, ele deve, de maneira incondicional, delinear o seu trabalho a partir do interesse da criança e do adolescente, independente do que o pai ou a mãe quer, se isso contrariar o interesse da criança. Concordo plenamente. Esse é um problema, né, que quem advoga na área sabe.
Porque nós podemos nos deparar com advogados especialistas na área de famílias, mas às vezes não nos deparamos, né? E além disso, a gente tem que levar em consideração a cultura do litígio, que é muito existente e arraigada, né? Então, assim, a gente tem que entender que os processos e as decisões dos advogados para atuar no processo da melhor forma possível, as decisões que permeiam o processo, né, principalmente que regulamentam guarda e alienação parental, tem que levar em consideração o princípio do melhor interesse da criança e não o melhor interesse dos pais, né? O melhor interesse da criança e do adolescente. E aí, sem entrar, né, muito na questão, mas o questionamento do professor Paulo Lobo é muito pertinente, porque ele disse: o problema está na lei ou o problema está na aplicação da lei, né? Porque a lei, ela traz mecanismos. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho, porque a bateria está arriando. Tá. Ui. Ela traz mecanismos, ela traz sanções. Uma das sanções, inclusive, prevista no artigo 6º, foi revogada pela nova legislação, a 14.330, que era a possibilidade da suspensão do poder da familiar. autoridade parental, ou do poder familiar, tá? E nesse sentido, existem outras alterações que existiram, como, por exemplo, a previsão da elaboração de laudos psicossociais, ao menos um no início e ao menos outro no final. Então, assim, a gente precisa ter a atuação de uma equipe multidisciplinar. Olha, e se não houver uma equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça? Então, a legislação traz a previsão da nomeação de um profissional que atue no processo, sabe? Então, existem alterações que vieram para beneficiar. Exatamente. Esse era um ponto também que era um ponto de muitas críticas, porque a gente trabalha dentro dessas críticas à lei de alienação com a limitação do próprio Poder Judiciário. Primeiro, sim, no aspecto de que o operador do direito, ele tem dificuldades de trabalhar com provas, com questões ligadas à subjetividade humana. Então, é muito simples analisar a falsidade ou não de um documento, mas quando você está trabalhando com elementos subjetivos, né, com a formação do direito, a nossa formação jurídica é uma formação insuficiente. Então, a gente vai precisar, como a professora Karina disse, das equipes multidisciplinares para poder detectar ou não, através desses estudos psicossociais, a ocorrência da alienação. Só que a gente traz para uma realidade muito comum no nosso judiciário, especialmente no judiciário do interior, mais ainda, é que falta estrutura dos núcleos psicossociais. E aí a nossa próxima convidada, ela vai poder falar de maneira muito mais concreta, apropriada dessa realidade, mas muitas vezes a gente sequer tem um núcleo psicossocial na comarca que possa atuar, ou se tem, a gente pode até mesmo se questionar. Esses profissionais, como é que eles são formados para tratar esse tipo de litígio em específico? Será que qual é a metodologia empregada? Será que existe uma metodologia comum em todas as varas, em todos os núcleos do Brasil ou de um determinado estado, a respeito de como se identifica a alienação parental? Porque se eu identifico usando uma metodologia e outra pessoa identifica usando outra metodologia, a gente não vai ter dados científicos confiáveis para se aferir, para se estudar a alienação parental no caso concreto, né? A doutora Flávia, aqui acompanhando a nossa live, nossa próxima convidada. E, inclusive, a própria questão da atualização do profissional, a constante qualificação desse profissional. Então, a gente precisa... Era um ponto que se questionava muito, como poder atender as demandas para que esse núcleo psicossocial pudesse trazer subsídios essenciais ao julgamento desses conflitos familiares envolvendo alienação parental. Pois é. Então, assim, a gente até aproveita,
né? Infelizmente, a doutora Flávia não vai poder acirrar o debate que a gente entrou trazendo a importância da atuação da equipe multidisciplinar e da psicóloga, nos casos, mas a lei, se vai ser eficaz, se a alteração que foi promovida agora em 2022 vai ser eficaz ou não, a gente vai se deparar com isso com o tempo, né? Com as alterações que vão ser promovidas. Mas já é uma alteração e já é uma mudança no sentido de melhorar, né? Todo o processo que envolve crianças e adolescentes, a sua tramitação em relação a isso. Então, eu quero deixar bem registrado aqui que, efetivamente, nós defendemos a constitucionalidade da LAP. Eu quero trazer para vocês, de uma forma objetiva, só os argumentos sustentados pelo IBDFAN na ADI e que, com certeza, nós também lançamos mão desses mesmos argumentos. O IBDFAN ele atuou nessa ADI 6273 como amicus curiae, tá? E aí o IBDFAN sustentou, obviamente, a compatibilidade sistêmica da LAP com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também sustenta a congruência da lei em relação aos valores constitucionais, principalmente os princípios que nós já abordamos aqui. O do melhor interesse da criança, o da proteção integral, da prioridade absoluta, da paternidade responsável, da dignidade da pessoa humana. E isso está previsto no artigo 227 e 229 da Constituição Federal. O IBDFAN sustentou, né, que a LAP ela vai de encontro com a ordem constitucional, na medida que busca preservar valores como a absoluta prioridade, o melhor interesse e a convivência familiar ampla. Olha aí, o direito fundamental à convivência. Não só da criança, como a gente falou, mas é um direito dos pais. Imaginem a situação também de um pai alienado, de uma forma geral, né? Onde a gente vê que, na maioria dos casos, pode ser que essa pecha seja atribuída à mãe. Mas ela é alienada, ou se for o outro genitor, ele também é alienado, e eles têm o direito à convivência assegurados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o IBDFAN também sustenta que em cada caso concreto é que deve se verificar a correta aplicabilidade da lei, tá? E sustentando o princípio da vedação ao retrocesso, uma vez que a LAP é mais um direito da criança e do adolescente do que dos próprios genitores a ter uma convivência familiar e ampla, tá? Então, eu deixo aqui registrado em que pese, né, exista a corrente contrária que defende a revogação, a legislação, ela tem o seu objetivo de tutelar os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. E numa visão macro, em qualquer situação ou processo, a gente tem que observar, né, que o foco dessas questões gira em torno da criança e do adolescente. Podem existir questões efetivamente. Oi, travou para mim, não sei se para todo mundo. Oi, alô? Vou dar uma travada aqui. Tá travando para todo mundo, só para mim. Eita. Acho que é a internet da professora Karina que deu uma queda. Ó. Ela saiu da live, né? Eu pensando aqui que a minha internet estava ruim, que eu estou aqui no interior. Bom, ela está solicitando aqui, eu vou solicitar que ela retorne aqui à live para a gente concluir, né? Eu já estava nos encaminhamentos finais, mas é importante.
Voltei, Voltou. eu fiquei falando, aí você ficou rodando, eu fiquei sozinha e depois me tiraram. O Instagram me tirou Acho e que foi pronto. a sua conexão que caiu, porque eu fiquei aqui e você ficou rodando para mim. Eu disse, eita, agora eu não sei se é a minha internet ou a sua que tinha travado. Aí o Eu não pessoal sei, porque para mim você estava rodando também, mas enfim. Onde foi que eu parei, que eu não me lembro? falando dessa questão da finalidade da lei, dos argumentos do IBDFAM para manutenção e a finalidade da lei, que ela é sempre o foco da discussão, deve ser essa finalidade da proteção da criança e do adolescente. Sim, foi quando eu falei também. Podem existir questões de gênero, né? Que permeiam alguns casos, infelizmente. A gente não pode descartar que Sim. essas situações não ocorram, né? Mas nós não defendemos que deva haver a revogação de uma lei tão importante para tratar de um instituto jurídico importante, né? Cuja legislação tem por objetivo tutelar e assegurar os É. direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. É por isso que cada caso deve ser analisado de forma isolada e para que os mecanismos da lei sejam aplicados da melhor forma possível. Exatamente. A gente tem que ressaltar isso sempre. A luta para combater a violência de gênero é muito importante, sim, mas ela não pode desvirtuar o foco da lei de alienação parental. Isso. Esse, acho que para mim, é uma conclusão muito, muito comum aos nossos pensamentos. E aí, pelo menos a minha grande, talvez assim, eu acredito que o grande ponto de maior polêmica na lei de alienação parental é um dos atos exemplificativos de alienação, que é a falsa denúncia de abuso sexual. Sim. Porque, veja só, eu não tenho filhos, mas eu me coloco no lugar de quem os tem. Imagina uma situação de perceber algum tipo de comportamento ou determinados tipos de, sei lá, que na minha cabeça Comportamento, soe mudança de comportamento, né? ou relatos da criança, de determinados atos que tem algum tipo de conotação sexual. E aí eu me coloco no lugar desse pai ou dessa mãe que ouve, que está dentro dessa situação. Ele não vai ficar aguardando ter Isso. provas concretas de que efetivamente um abuso sexual está acontecendo para poder tentar tirar o filho daquela situação de risco ou de dano efetivamente já concretizado. Então, realmente, eu acho que talvez a exclusão dessa conduta como caracterizadora da alienação parental poderia diminuir drasticamente essa oposição desses coletivos de violência de gênero em relação à LAP. Por quê? Porque muitas vezes, com base em uma análise muito inicial, superficial, há a imputação de um abuso sexual, quando esse abuso acaba não sendo, ou não existindo, ou não podendo ser comprovado de maneira concreta. E aí você passa na tentativa de preservar uma integridade física, corporal, emocional do filho, passa a ser considerado alienador por denunciar falsamente um abuso que não existiu ou não foi comprovado. Então, talvez esse ponto seja o ponto de maior divergência, de maior discussões em relação àqueles que defendem a manutenção da lei e aqueles que pugnam pela sua revogação. Com a minha total compreensão dessa ansiedade, vou falar de ansiedade, mas dessa tentativa de tirar a criança de uma maneira rápida e mais eficaz possível de um ambiente em que ela possa estar sendo violada, sem a certeza da violação estar ocorrendo. Pois é, só para corroborar a sua fala, tá? Tem aqui, ó, o posicionamento da Maria Berenice Dias diante dessas situações, né? Porque de um lado a gente tem essas alegações de possíveis abusos sexuais praticados pelos pais, e os pais, em contrapartida, para se defenderem, sustentam que as mães são alienadoras, né? Então existe aí essa situação, infelizmente. E quando a gente se depara com denúncia, né, ou falsa denúncia de abuso sexual,
A professora Maria Berenice Dias alerta ante a gravidade, né, da denúncia de abuso sexual e a alegação da ocorrência de alienação parental. É necessário que o juiz atue com prudência, devendo observar as peculiaridades do caso e analisar se há vestígios de alienação parental ou não, distinguindo-se aí os intentos vingativos do suposto alienador, de um sentimento de desespero do genitor, que pode ser a mãe, que visa a proteção da integridade física e psicológica da criança e do adolescente. Então, vejam, como é que uma mãe vai se omitir diante de uma situação dessa, né? É por isso que a gente traz a importância de cada caso ser analisado de forma individual, levando em consideração todas as situações, e daí a importância da equipe, né, da atuação da equipe multidisciplinar para tentar averiguar se há ato de alienação parental ou não, ou se efetivamente se trata de uma denúncia e de um caso que envolve abuso sexual, né, de pais envolvendo as crianças e os adolescentes. Essa sensibilidade do julgador é muito importante. E me preocupa bastante saber se concretamente a gente vai conseguir ter essa sensibilidade, não digo nem numa vara especializada de família, mas principalmente daquelas varas de comarcas do interior, Sim, que são varas de única. vara única. Então, muitas vezes, por mais que o juiz tenha feito todo um processo seletivo, em que ele tenha estudado o direito de forma ampla, a gente sabe que ninguém sabe tudo de todas as áreas, de maneira pormenorizada. É lógico que todo mundo tem uma identificação maior com determinada área ou não, por mais que você tenha que trabalhar de uma forma mais ampla com o direito. Então, às vezes, talvez, nessas varas únicas, a gente ainda tem uma maior dificuldade dessa sensibilidade do juiz a demandas tão peculiares que demandam um olhar diferenciado do julgador, né, nessas sutilezas que fogem, inclusive, ao conhecimento jurídico. Perfeito. Concordo com você em número, gênero e grau. É por isso que estamos aqui juntas mais uma vez. Porque no ano passado nós também participamos de uma live tratando da alienação parental, foi no mês de abril, e esse ano estamos juntas no mês de maio, um pouquinho depois do dia 25. Mas estamos mais uma vez aqui tratando da alienação parental, só que dessa vez sob um viés para a gente trazer para vocês, né, as argumentações e o que sustentamos sobre a constitucionalidade dessa lei que, a meu ver, é importante. Pois é. Então, assim, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, com esse debate, que tenha esclarecido quem eventualmente ainda tinha alguma dúvida sobre algum dos pontos aqui levantados. Como eu disse, apesar de concordarmos com a manutenção da lei, temos nossas críticas à forma como ela é aplicada, entendemos que pode sim a sua aplicação ser melhorada e com isso a gente beneficiar cada vez mais a proteção da criança e do adolescente. E aí eu acho que a gente pode concluir essa nossa live agradecendo a todo mundo que acompanhou a nossa conversa, né, aqui nessa noite, dizendo que a live vai ficar salva aqui no perfil da LadFam, e quem não pôde acompanhar a íntegra ou não pôde acompanhar em tempo real, que assista depois e que, se quiser tirar qualquer outra dúvida, tanto eu como a professora Karina, estamos à disposição para falar sobre quaisquer outros esclarecimentos ou sobre aprofundar esse debate sobre a defesa da lei de alienação parental. Não é isso, Karen? Muito bem. Antes que a live nos derrube, eu quero agradecer também aos membros da Liga Acadêmica de Direito das Famílias do Centro Universitário que estão aqui presentes e nos acompanharam. A doutora Flávia, né, que vai estar conosco no dia 27, tratando especificamente sobre a atuação do profissional da psicologia na atuação de casos concretos que versam sobre alienação parental. Quero agradecer a você, Paty, que topou sem pestanejar quando a gente disse nós fazemos, né? E a gente só traçou um roteirinho mesmo, porque era para a conversa fluir naturalmente.
né? E para que vocês tivessem a oportunidade de ter conhecimento sobre o nosso posicionamento, sobre esse tema que é tão importante, né, para a família. E agradecer a Liga de Direito das Famílias e a todos que passaram por aqui, que nós conhecemos, que nós vimos aqui. Agradecer a todos que deixaram um pouquinho, né, despenderam do seu tempo um pouquinho para participar desse debate tão importante conosco. Então, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou não que queira deixar registrado aqui, se defende posicionamento contrário ou não. E deixar registrada a entrada, né, da doutora Renata Cisne, que ela é especialista grau máximo, tem Nesse tema. alienação parental, Tive o né? prazer de conhecê-la pessoalmente lá em Foi na Brasília jornada? agora. Foi, Oh, Karen. meu Deus. Querida. Não posso deixar que o sentimento, minha filha, de inveja branca foi demais, porque eu não posso mentir, tá? As jornadas, a mulherada lá tratando sobre todos os temas, foi bom demais. E ela aqui presente também para nos prestigiar. Muito obrigada, doutora Renata Cisne, a todos que estiveram aqui. Se qualquer pessoa quiser comentar algum caso, tirar alguma dúvida, nós estaremos à disposição. Eu e Pátia, a Liga Acadêmica de Direito das Famílias também, para abordar e seguimos, então, com as duas próximas lives, tá? Dia 27 de abril, com a doutora Flávia, para tratar especificamente da atuação da psicóloga, do psicólogo, né, nos casos concretos. E uma última que nós vamos promover, trazendo as alterações recentes, advindas pela Lei 14.340 de 2022, para a gente aprimorar ainda mais o nosso conhecimento sobre essas recentes alterações na LAP. E é isso. É isso. Boa né? noite para todo mundo. Um bom início de semana, uma semana muito produtiva para todos nós. Obrigada, bom retorno daí, viu, Paty, também. E boa noite Obrigada. para todos. Tchau. Beijo, tchau, tchau.